A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residentes, Spirit of the Sea. Freta, deixa a primavera colorir seu lar. Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela, com certeza, que tem sérios problemas mentais. Minha querida Pitbull. O que te leva a falar isso de mim? Não é, porque você me aguenta todos os dias. Só uma pessoa com sérios problemas mentais. Você acertou. Só uma pessoa com sérios problemas na cabeça. Mas o que são problemas mentais, né? Na verdade, eu tenho uma teoria. Eu acho que todos nós temos problemas. Tu acha? Eu tenho certeza? Você tem? Não, eu acho. Eu tenho certeza. Eu não sou especialista, entendeu? Mas o nosso convidado ele vai poder conversar com a gente sobre tá começando isso. O quê? Vai, então. Programa do Avesso. Hoje, que maravilha. Hoje é segunda. Segunda-feira, dia de fazer a cuca pensar. Porque cabeça cheia, tem um ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, então não pode. Vamos trabalhar, vamos. que é bom. Né, Alexander? Isso? Não é mais ou menos assim? É isso aí, sem dúvida nenhuma. Boa tarde a todos vocês, boa tarde também aos nossos ouvintes. Alexander Moreira de Almeida. Se eu for ler o currículo do Alexander aqui, a gente vai ficar até amanhã, né, Jefferson? É gigante, É médico psiquiatra, especializado em terapia cognitiva comportamental pela USP, residência em psiquiatria pela USP, pós-doutorado pela Duke University, tá, mano? Ele é parapsicólogo, ele é professor associado de psiquiatria da Faculdade Juiz de Fora, ele é mais um monte de coisa. Sabe que a minha teoria é que todo cara que faz pós-doutorado é porque pra ele a vida já encerrou, né? Acabou já? Quando o cara chega, não, vou fazer um pós-doutorado, é porque... Tem mais coisa pra fazer, Alexander? Tá, Depois de todo tem o segundo Dan, terceiro Dan, aqui? assim, do doutorado. O desafio do aprendizado não tem fim, isso que é o mais divertido, né? O divertido é justamente querer aprender cada vez mais, no meu caso, eu como psiquiatra, estudando a mente, o comportamento humano, que é o desafio, é isso que nos mantém, a energia nos mantém sempre motivado, querer estudar, conhecer mais e poder ajudar mais as pessoas. E começa quando? Com medicina? No meu caso... Novinho... No meu caso eu comecei fazendo medicina e já na medicina eu já comecei a fazer iniciação científica, eu tinha interesse de pesquisa como um todo e aí surgiu já na faculdade o interesse de pesquisar a área de religião, espiritualidade e saúde. E inclusive é até interessante a história, como é que começou isso. Eu era estudante de medicina, fazia iniciação científica em patologia, estudando lesão de rato por antibiótico, um negócio assim. E aí, de repente, saiu numa mesma semana 2 matérias na mídia, grande mídia brasileira, sobre cirurgia espiritual. Uma matéria totalmente favorável e outra totalmente contra. Eu fiquei meio impressionado. Como é que pode, né? Aí eu fiquei vendo que era óbvio que as 2 matérias eram pré-concebidas. As 2 tinham opinião pré-formada, a favor ou contra, e nenhuma tinha evidência clara a favor ou contra. Eu pensei, por que alguém não estuda isso? E aí, então, eu propus... Esse alguém seria eu. E eu propus a minha orientadora. Eu falei, por que a gente não vai, então, no João de Abadiânia, chamado João de Deus, em Abadiânia, que faz cirurgias, que falava que fazia cirurgias espirituais e tudo mais. E vamos lá observar, entrevistar os pacientes, o material que ele diz tirar dos pacientes, vamos trazer para o laboratório para examinar e vamos ver se é verdade ou se não é. E assim começou, então, em 1995. Tá, mas era verdade ou não? Era verdade. Ele realmente... Ele retirava mesmo? Ele realmente, durante o procedimento, ele realmente, sem anestesia, sem nada, ele incisava, fazia incisão nos pacientes, cortava os pacientes, retirava tecido, né, do corpo do paciente, ou seja, realmente, e suturava o paciente sem anestesia. E como é que isso pode, Alexandre? Como é que vocês estudam isso? Pois é, como é que pode, aí é outro departamento, né? Assim, primeiro é saber se existe ou não. O fato é que existe, realmente ele fazia os cortes sem anestesia, sem antisepsia, sem limpeza, os pacientes não tinham infecção posteriormente.
nós entrevistamos esses pacientes. Agora, nós não conseguimos seguir nesse estudo a longo prazo os pacientes, ver se eles realmente melhoraram. Eram pacientes do Brasil inteiro, a gente não tinha recursos para isso. Mas foi o primeiro passo, é justamente isso é o que nos motiva a estudar, ou seja, a ciência deve sim estudar também esses assuntos e estudar sem preconceito, mas com rigor. Esse é o nosso objetivo central. Quanto mais você estuda, mais difícil fica conversar com pessoas normais ou não? Não. Não é, cara. Porque muita não é, ignorância, cara. Que você começa a ir pro Vocês nível sabem muito muito alto, mais pô, que todos pai. nós. Não, pelo contrário, assim, eu na realidade gosto muito de divulgação científica, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu acho que tem um dever ético nosso, quanto pesquisadores, levar para a sociedade isso. Então eu gosto muito, na realidade, de interagir com o público, com a mídia, levar essas informações, e até porque as pessoas trazem questões, porque as questões que a gente cientista trabalha são as questões levantadas pela população, quais são os problemas que a população enfrenta. E é isso, então, que nos motiva. Por exemplo, a população busca sistematicamente, com muita frequência, usar a religiosidade para lidar com problemas. E a ciência ignorava isso, considerava simplesmente uma coisa de gente ignorante, coisas do que o valha. Mas a ciência precisa de estudar. Então, por exemplo, essa é uma demanda da população que a ciência precisa levar em consideração. É que nós, leigos, quando a gente fala em ciência, a gente acha que é tudo muito difícil. E, na verdade, para vocês, é uma coisa que, como tu falou mesmo, da população, né? Uma necessidade da gente. Então, vocês traduzem a nossa linguagem de uma maneira... Estudo antropológico é ciência, né? Acho que esse é o objetivo, ou seja, cada um de nós se especializa numa área, né? A pessoa que é arquiteta vai especializar numa área, o médico, o engenheiro, cada um numa área, é verdade. Mas todo mundo deveria, pelo menos em parte, se atentar para o que interessa para a população, né? Ou seja, o que impacta a população, o que interessa a população. E cabe a nós, profissionais, especialistas, traduzirmos o que a população deseja para a linguagem científica e vice-versa. O conhecimento científico traduzir para a linguagem da população. Eu, no começo do programa, brinquei que a Pitty tem problemas. Né? Eu acredito que ela tem, a gente já fez alguns testes aqui, ela reprovou em todos. Mas a questão é o seguinte, sanidade é uma convenção social, professor? Bom, essa pergunta é mais complexa, mas em linhas gerais... Quase um cientista, ó. Eu digo para responder de modo simples, né? Eu acho que basicamente é o seguinte, acho que claramente toda a sociedade trata a pessoa, considera que certas pessoas têm algum tipo de alteração de comportamento, alteração mental, né? E, por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, a prevalência de esquizofrenia é muito parecida em qualquer lugar do mundo. Então, não é uma mera construção social isso. Agora, o que a gente considera uma saúde mental? Claro que vai variar de época em época. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, atualmente considera a saúde mental, entre outras coisas, como um estado de bem-estar, quer dizer, não é só não ficar doente, é um estado de bem-estar em que eu sou capaz de realizar o meu potencial. Isso que é interessante. Cada um de nós tem potenciais, não é o mesmo potencial, mas temos que desenvolver o nosso potencial. Senão a gente fica, às vezes, como se fosse uma semente de manga, que fica eternamente semente de manga, é uma pena. Ela não virou a mangueira, né, que todo o potencial dela. Então, a maioria não descobre esse potencial? A maioria não descobre ou não frutifica plenamente, né? Então é preciso realmente não só evitar coisas que são ruins, que geram sofrimento, mas coisas que impeçam o nosso desenvolvimento pleno. Então, em resumo, saúde mental tem a ver com bem-estar, desenvolver plenamente o nosso potencial, ser capaz de lidar com o estresse normal da vida e ser capaz de ser produtivo para a sociedade, para si mesmo, para aqueles que estão à sua volta. Simples assim. Simples assim. Tranquilíssimo. Não, tranquilíssimo, assim, para determinar se o cara ou não. Qual a relação de saúde espiritual e saúde física, professor? Como é que... Qual é a balança disso tudo? Então, essa é uma outra questão muito importante, né? Até há poucos anos atrás, muitas vezes se considerava, no ambiente científico, que a espiritualidade era uma coisa de gente atrasada, de gente primitiva, de gente ignorante, que iria desaparecer à medida que surgisse mais estudos, mais escolaridades, pessoas ficariam conhecendo a ciência, negariam a religiosidade. É essa a ideia. E que a religiosidade era uma coisa de gente imatura também, que não conseguia lidar com a realidade, como ela é e tudo mais e tal. Bom, só que isso eram opiniões de autores. Até que começaram a surgir estudos sérios a esse respeito, né? E hoje em dia, com esses estudos sérios a esse respeito, nós sabemos hoje em dia que a espiritualidade é uma parte importante da saúde. Aí é que está a questão. O ser humano, a gente não pode olhar só uma coisa. Nós não somos nem só o corpo, a parte biológica,
Nós não somos só a parte social, o ambiente que a gente convive, nossa família, nosso trabalho. Nós não somos só o que a gente pensa e não somos só também a nossa espiritualidade. Nós somos tudo isso junto. Nós somos um ser bio, psico, sócio e espiritual. Então, se eu cuidar só do corpo, o paciente está com uma depressão, por exemplo, se eu só dou o remédio e pronto, e não ajuda esse paciente a mudar o seu estilo de vida, por exemplo, ter atividade física, retomar atividades prazerosas, buscar evitar, por exemplo, o uso de drogas, ele buscar um convívio social e a sua espiritualidade, vai ser uma melhora muito menor do que se eu trabalhar como um todo. E vice-versa. Fica a discussão, vai tomar remédio, vai fazer terapia, vai na igreja, fazer atividade física, por que não faz tudo isso junto, né? Então, em resumo, é preciso ter tudo isso em conjunto, porque hoje em dia se sabe, agora, especialmente sobre a espiritualidade é um componente muito importante da saúde da maioria da humanidade. Hoje em dia se sabe isso. E aí nós estamos falando de religião, né? Estamos falando de espiritualidade num todo. Um pensamento positivo também vale como espiritualidade. Bom, excelente. São perguntas que o público faz e são extremamente importantes. Então vamos lá tentar separar cada uma dessas coisas. Tentando ser rápido por causa do tempo, para não esticar demais. Temos tempo, pode falar, pode falar. 3 blocos. Fica tranquilo. Então, beleza. Então vamos separar duas coisas. Primeiro, espiritualidade e religião. Tá? Espiritualidade é a nossa relação com o transcendente, com o sagrado, aquilo que vai além desse mundo material. E pode se expressar a ideia de Deus, deuses, espíritos, ancestrais, etc. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, ela pode ter um grupo que compartilha crenças e práticas, que é a religião. No mundo, a maior parte da espiritualidade está dentro da religião, mas pode existir espiritualidade fora da religião. Ok? Bom, certo. Beleza. Agora, o que isso impacta a população? Em linhas gerais, hoje em dia há literalmente milhares de estudos sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. E quando eu falo espiritualidade, o que esses estudos investigam é, por exemplo, o seguinte: o quanto eu tento vivenciar as minhas crenças religiosas e espirituais verdadeiramente na minha vida. Ou o quanto eu frequento, qual a frequência que eu vou para algum grupo religioso. Qual a frequência que eu faço orações ou leituras religiosas, por exemplo. São exemplos disso. Essas medidas de religiosidade e espiritualidade estão associadas a, hoje em dia sabe de modo muito consistente, menos depressão ou recuperação mais rápida de depressão, menos suicídio, menos uso ou abuso de álcool e outras drogas e melhor qualidade de vida e menor mortalidade. Esses são alguns dos principais achados que nós temos hoje em dia sobre espiritualidade e saúde na população. O ser humano se maltrata muito, Alexander. Nós temos essa tendência a ter pensamentos ruins, a não cuidar do nosso corpo. Essa é a tendência? Essa é uma outra pergunta extremamente interessante também. A saúde da humanidade melhorou muito. Embora todo mundo ache que o mundo está acabando, as pessoas têm muito essa teoria, né, de que o mundo está acabando a cada instante, o mundo está acabando. O mundo não está acabando, né, e estamos melhorando muito, na realidade. Só para vocês terem uma ideia... Chico Xavier falou que ano que vem a PIT publicou, os ETs vão chegar. É verdade, ele 2019. falou que ano que vem eles vão chegar, que vai estar tudo bem. Eu acredito. Eu acho que ele não falou isso não, mas... A PIT que disse. Tava na internet. A PIT publicou, tava na internet. professor. Está na internet, eu acredito, Alexander. Aí Verdade. é melhor não, né? Melhor tá não, né? duvidando de um veículo de tanta credibilidade. Chico Xavier? De um envio da minha tia, que a minha tia enviou. Grupo do Whats? Gente, eu duvido que ele tenha falado isso, mas vamos lá. Até perdi onde eu tava aí. A PIT falou que... Se maltratar. Se maltratar, isso. Só pra gente ter uma ideia... A expectativa média de vida da população brasileira 100 anos atrás, sabe quantos anos era? As pessoas viviam em média quantos anos? 40? 38, 40? 36 anos. Hoje em dia nós estamos em 76. Eu já não estava mais aqui, mano. Eu já tinha ido. Mano, já tinha Ou seja, partido. em 100 anos a gente dobrou esse estilo de vida. Então, a humanidade foi muito boa em melhorar muito a qualidade de vida, a alimentação, a gente viver mais e tal, tá. Então, muitas doenças, infecção, tudo isso está muito bem controlado em grande parte dos casos. Só que agora, a grande parte das doenças, os problemas são do nosso comportamento. É isso que você perguntou. Justamente isso. Hoje em dia, a maior parte das doenças tem a ver com a nossa dieta, com o nosso sedentarismo, com atitudes autodestrutivas, muitas vezes, de modo indireto, né? Então, sem dúvida. Então, uma das coisas que realmente hoje a gente precisa mais trabalhar é a mudança de comportamento, de modo mais saudável. Não só comportamento direto, em termos de não usar droga, fazer atividade física, se alimentar bem, como também visão de mundo, visão de si mesmo, o famoso o que eu tô fazendo aqui, né? Essa pergunta. E aí vem uma pergunta que você fez pra mim sobre se só pensamento positivo ajuda. Pensamento positivo, digamos assim, ter uma visão positiva da vida é importante, mas a questão é, como eu tenho uma visão positiva da vida? A grande questão e muitas vezes, por exemplo,
as tradições religiosas espirituais tendem a trazer de modo muito interessante uma visão mais positiva do ser humano e da vida. Tem uma razão porque eu estou aqui, eu não estou sozinho, tem um motivo porque eu estou aqui. Se eu estou enfrentando uma dificuldade, tem uma razão de ser, eu tenho a capacidade de lidar. Então, esse tipo de coisa parece que faz muita diferença. Sofrer é uma escolha? Eu escolho sofrer, professor. Assim, muitas vezes eu escolho o tamanho do meu problema, na maioria das vezes. Eu tenho outra pergunta pra encaixar. A gente tem que sofrer pra crescer? Agora Evoluir? Tem gente que diz, não precisa sofrer, né? Tu pode aprender pelo lado bom, não pelo lado ruim. O que eu acho que é um problema, as perguntas que vocês colocam são muito importantes. O problema é sempre ou uma coisa ou outra. Né? As pessoas têm muito essa ideia, ou uma coisa ou outra. Pode se limitar ou precisa sofrer, ou não precisa sofrer. Não, olha só. Primeiro, sofrer faz parte da vida, ponto. Faz dificuldade. Já nasce, criança já chora porque tá difícil, tá frio, tem que chorar. Então, sofrer no sentido de passar por dificuldades, de passar por problemas, faz parte da vida. Agora, como eu encaro estes problemas como sendo um martírio ou como um desafio que vale a pena investir para o meu crescimento, isso faz toda a diferença. E segundo, existe, claro, a parcela normal da vida, digamos, de sofrimento e dificuldade, e tem o quanto eu acrescento a isso. Se pararmos para pensar na nossa vida, boa parte das dificuldades que nós passamos, paremos e pensemos. Se eu tivesse agido com um pouquinho mais de persistência, de bom senso, de prudência, isso estaria acontecendo comigo? Frequentemente não. Se eu não tivesse falado aquilo que eu falei... Quer dizer, e ao mesmo tempo, se eu perceber que eu fiz a lenha, ao invés de eu ficar me martirizando... porque também tem uma coisa que tá na moda hoje em dia que não pode ter culpa. Eu costumo brincar... Tá na moda isso aí? Falar que não pode ter culpa, né? Eu costumo brincar que eu não quero conviver com quem não tem culpa. Quem não tem culpa é psicopata. É aquele que mata os outros e fica rindo. Então, culpa... Quem não tem culpa é psicopata. É o critério diagnóstico de psicopatia. Tô analisando as minhas, porque bora. Culpa é sentimento de desconforto quando a gente faz alguma coisa ruim ou errada. Isso é bom. Ter isso. Porque quem não tem isso é um perigo. Eu não quero conviver com essa pessoa. Acho que porque ela faz certo, né? Porque ela faz qualquer coisa porque ela acha que deu vontade. Agora, a culpa destrutiva, você ficar se martirizando por causa disso, isso é prejudicial. Agora, a culpa construtiva, em que eu percebo o que eu fiz, sofro, lamento aquilo, mas busco me reerguer e não fazer mais aquilo, até reparar o mal que eu fiz, isso é extremamente saudável. É o que a gente precisa fazer, né? Tem as pessoas que vivem achando que os seus problemas são maiores que o do mundo. Isso então, tem relação também com sofrer, não tem? Sem dúvida. Não, pois é o que eu estava comentando. Então, ou seja, sobre o mundo ter sofrimento ou não. Existe um extremo que acha que o mundo é cor-de-rosa, não tem sofrimento na vida, basta você... não vai ter sofrimento. Lógico que isso não é verdade. Tem as pessoas que não consigo conversar com pessoas assim. Existe o outro também, que acha que o mundo sempre é cruel, mal, e se você não aceita isso, é que você é um bobo alegre, que você não entendeu. Tudo é errado comigo. Tudo é errado comigo, todo mundo é perverso, todo mundo quer passar perna em todo mundo, o mundo não presta, ninguém serve, tudo dá errado. Quer dizer, esse é o outro extremo. Eu acho que a gente pode ter um caminho do meio. Eu gosto muito do Aristóteles, né, da Grécia Antiga, que dizia que a virtude é o caminho do meio. E é exatamente isso. Ou seja, o mundo tem dificuldades, tem problemas, tem a sua cota de dores. E essa cota de dor eu posso usar sim para o meu crescimento. Sim, a dor, muitas vezes, quando bem aproveitada, é uma excelente fonte de crescimento. Tem estudos sobre isso, mas crescimento pós-traumático. As pessoas saem... Aproveitando um outro exemplo, juntando essas duas perguntas que vocês fizeram. Frente a um problema, sofri um problema grave. Eu tive uma perda familiar importante, um divórcio, perdi o emprego, uma doença grave, sei lá, alguma coisa muito séria aconteceu comigo. 3 coisas podem acontecer comigo. Eu posso dali afundar, ou seja, ter um quadro, né, uma depressão, um estresse pós-traumático, dependência de drogas a partir disso. Eu posso afundar e ficar afundado até que eu trate depois e me recupere. Eu posso ter uma resiliência, ele dá aquela afundada normal, depois você volta ao que você era antes, chama resiliência. Mas tem um terceiro nível, chama crescimento pós-traumático, a pessoa volta melhor do que ela começou. Né? Ou seja, eu aprendi com aquilo e saí melhor desta experiência. Então, eu acho que essa é a questão. Então, o que eu acho que é o mais saudável, o que é mais maduro? É saber que o mundo tem dificuldades, o mundo tem obstáculos, o que é natural, eu vou sofrer, mas eu posso sim procurar minimizar esse sofrimento, agindo de modo, às vezes, um pouco mais saudável, mais prudente, reavaliando uma série de questões e, ao mesmo tempo, também, quando acontece um problema,
Como que eu, ao invés de assumir a postura de vítima, que os outros só me prejudicam, que eu não posso fazer nada, aquela coisa de ser mártir, né? Eu sou um martírio, todo mundo me prejudica na minha família, no meu trabalho, ninguém me valoriza. Eu tenho um abuso de gente assim. Gente chata, cara. Um abuso de gente assim. Meu Deus! Não, mas, por outro lado, tem que entender que essa pessoa, às vezes, não faz isso porque ela quer. Às vezes ela aprendeu assim. Ou foi o único modo que ela aprendeu a lidar com as coisas. O que a gente tem que fazer é ajudar essa pessoa a perceber de uma outra forma as coisas, né? Jogar ela do segundo andar, não. Hã? Não posso dar um bico nela assim para ela do segundo andar. Não, algumas vezes, assim, é bom dar uma real na pessoa. Agora, professor, isso faz parte, eu né? querer matar uma pessoa de vez em quando é um problema gravíssimo ou não? Mental? Como passar pela minha cabeça, eu te mataria. É muito grave. Porque eu já vi pessoas pensando assim. Eu acredito que a maioria dos seres humanos, em certos momentos, pensam nisso. Eu nunca pensei isso aí, mano. Vai responder na Matar volta, pessoas, então. tá Vai louco? responder na volta, vai. Quem tá aqui hoje? Alexander Moreira de Almeida, o ouvinte queria saber o nome. Alexander Moreira de Almeida, ele está aqui, daqui a pouco a gente conta para o que na cidade? Você já tomou uma cerveja no avesso? Então, no Delilas Pub, Denose. Mustache. É nóis. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitburigo, onde? Voltamos no nosso programa do Avesso. Ando avesso? E que dia é hoje? Vai, que dia é hoje? Marlon? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Hoje é aniversário de quem, Pit? Vai, do Diego nosso de homem Matia. crônico, eterno. É verdade, parabéns, Diegão. Hoje não é quinta, mas você merece nossos parabéns Por quê? todos os dias. Que era Ele vinha quinta? nas quintas. Ele vinha quinta-feira, né? Que dia é hoje mais? Vai, Dia Aline. Nacional da Língua Portuguesa. Olha que Salve bacana. o Ó. português. Você que foi pro Enem, errou tudo, né? No português. Não, apesar de que eu prefiro quem fale problema do que quem cria um, né? É, Tem melhor. Isso aí Então eu também prefiro. Dia Vai, do que rádio mais? amador, ó. Todo dia tem rádio de aniversário. Dia do rádio amador. Beleza, você que tá invadindo ondas de rádio aí legalmente, parabéns pra você, vai. Olha que bacana. Hoje, em 1939, o primeiro carro com ar-condicionado foi apresentado em Chicago. Maravilha, o cara que inventou o ar-condicionado. Maravilhoso, Esse é um cara que merece. maravilhoso. O cara que inventou escova de dente, o ar-condicionado, a privada. Esses Chuveiro. caras merecem o céu. A cama. É a cama, né? Quem Muita inventou coisa, a cama. muita coisa. Um fofinho. É o dia do designer gráfico também. Um abraço pros meus queridos amigos. protético. O que é um protético? Protético é os profissionais responsáveis em produzir implantes, próteses, aparelhos odontológicos, moldes para clareamento dental e demais trabalhos que auxiliam o tratamento dental dos dentistas. Tá, né? mas é dia também de falar de saúde mental, é isso? Na verdade, hoje também é dia do primeiro simpósio de psicologia, espiritualidade e saúde mental. É por isso que o Alexander Moreira de Almeida está em Criciúma, certo, Alexander? Certo, Você é que isso aí. abre os trabalhos hoje lá na Unesc? Isso, hoje nós começamos hoje às 14h com um curso, um mini curso sobre pesquisa em espiritualidade e saúde mental, como realizar pesquisa nessa área. E à noite nós temos a conferência de abertura, dando um panorama geral do que tem de pesquisa em espiritualidade e saúde mental. Jefferson, são 3 dias de curso? São 3 dias de simpósio, enfim. Simpósio? Qualquer um pode participar ou não? Como é que Tem é? vaga ainda, Jefferson? Temos vagas ainda. Inicia agora às 14 horas. Abertura oficial hoje às 14? 18 horas. 18 horas hoje? Cerimônia de abertura. E temos 2 conferências, mesas redondas hoje à noite ainda. Uma programação bem rica, né? Henrique, Bem e bacana. amanhã o dia inteiro e quarta-feira pela manhã. Ó, deixa eu dar uma lida aqui nas vai. mensagens do Manda. ouvinte. Oi, boa tarde, gente. Eu parei tudo aqui pra ouvir o doutor. Entrevista incrível. Tem mais aqui. Boa tarde. O meu pai fez uma cirurgia espírita com o Dr. Fritz quando ele veio em Criciúma. Operou a coluna e até hoje ele tem a cicatriz da cirurgia na coluna e realmente ele foi curado. Diz o Gilmar de Jaguaruna. O ouvinte pergunta se o Alexander chegou a ter contato com Chico Xavier. Não. Nós fizemos alguns estudos sobre ele, a gente tem até publicado um estudo sobre as cartas psicografadas do Chico Xavier, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Uma prima minha recebeu uma delas.
Recebeu? Uma história Nossa, que emocionante. Que demais. De verdade, uma história emocionante, cara. Olha só, você é parapsicólogo, é isso? Tem estudo aqui, tá dizendo que você é parapsicólogo. Não. Mas tá aqui escrito. Tá no currículo aqui, Alexandre. Não sei quem colocou. Mas... Não é? Eu ia falar pra você então. das energias. Essas energias contaminam as pessoas. Achei que você tinha esse lado. Eu não acho que o termo parapsicólogo pode dar múltiplos entendimentos, né? Eu prefiro dizer, eu sou um pesquisador, né, da consciência, da mente humana, como psiquiatra, estudo a espiritualidade e a mente humana. E dentro da mente humana tem a ideia da espiritualidade, de como as pessoas lidam com essa dimensão da vida. Mas a pergunta é, a energia contamina? Porque a gente sente, cara, quando vem um convidado aqui, a gente se olha e a gente não precisa nem se olhar. A gente já sabe, vai ser uma bosta. Mas é verdade, cara, vai ficar da energia, sabe? Só na chegada. Do ponto de vista de pesquisa, né, eu desconheço estudos nesse sentido. Sem dúvida, na prática, no dia a dia, as pessoas têm essas percepções, né, mas que eu conheça, não há estudos ainda documentando, investigando sobre isso. O sexto sentido, ele é real? Ou é a mesma coisa? Assim, não, o sexto sentido é real. É real mesmo? Sim. Não é só mãe que tem sexto sentido? Não, mãe também tem. Da mãe é apurada, né? Mãe Saiu, inclusive, na American Psychologist, a principal revista, uma das principais revistas científicas de psicologia do mundo, da Associação Psicológica Americana. Saiu um artigo agora, há poucos meses atrás, do Edsel Cardenha, um pesquisador no estado de Lund, na Suécia, uma ampla revisão, revisando os principais estudos no mundo sobre telepatia, sobre premonição, pré-cognição, né, e encontrando resultados positivos, mostrando que as evidências hoje em dia científicas são robustas, de que existe efetivamente a possibilidade de transmissão de pensamento e também a questão de premonição, de perceber o futuro. E você falou da mãe, e esses estudos mostram que é mais frequente em situações entre pessoas muito próximas afetivamente e em situações mais dramáticas, como um acidente, uma morte, alguma coisa assim. Ó, a Dani Fabri está escutando a gente, está achando o tema ótimo, sou prova viva deste tema, eu estive no fundo do poço, no mais escuro, sem possibilidade de luz alguma, e consegui reverter essa situação, aceitando a doença e aceitando o tratamento. Hoje eu sou uma pessoa muito, mas muito melhor, fiz de um limão muitas limonadas, o melhor de tudo é que eu fiz da minha mudança de vida um novo trabalho, e deste trabalho a minha cura total. Hoje eu me alimento de arte através dos meus doces e hoje nem remédio mais pra dormir eu tomo. Meu lema é aceita que dói menos, um grande beijo e parabéns pelo tema. A gente pode usar isso mesmo? Aceita que dói menos? Sem dúvida. Ou então tem um ditado que diz, né, o que não tem solução, solucionado está. Então assim, basicamente, ele colocou uma coisa muito importante. Primeiro, hoje em dia a gente sabe, o maior barreira às pessoas buscarem tratamento de saúde mental, psiquiátrico, por exemplo, sabe qual é? O autopreconceito. A pessoa achar... Acho que é louca, professor. Se eu buscar tratamento, eu vou ser louco, eu vou ser um fraco, eu vou ser eternamente incapaz. Conseguir sair dessa, exatamente. Sozinha. E aí, ou então eu acho, não, eu resolvo tudo sozinho, não preciso de ajuda, essa coisa toda e tal. Professor, eu pensava assim... Até eu buscar tratamento, eu achei simplesmente maravilhoso. Exatamente. Não adiantou, né? Não adiantou muito, mas foi bom demais. Foi mas você não sabe o que seria sem o tratamento. Essa é a questão. Obrigada, tratamento. Então, mas só aproveitando então essa questão, e as pessoas estão tendo essa ideia. É claro, não é porque qualquer problema eu vou procurar um atendimento, não é isso. Claro, nós temos que buscar os nossos próprios recursos para enfrentar as dificuldades, o sofrimento, etc. Mas chega um momento que a gente vê que não está dando. A gente está vendo que a gente continua desanimado, triste, pra baixo, ansioso, sofrendo, e passam semanas e passam os meses, a coisa não avança, é sinal que precisa buscar ajuda. E ao buscar ajuda, e aí de novo, eu costumo dizer pro paciente, por exemplo, em termos de medicação, né? Falo, o remédio não vai resolver a tua vida, não. Mas se for bem indicado, ele vai te ajudar a você resolver a tua vida. Foi o caso que esse ouvinte aí comenta, né? Ele estava com um problema grave, iniciou o tratamento, modificou o modo como ele encara as coisas, modificou o que ele fazia, buscou coisas que faziam sentido e ele conseguiu a restauração e provavelmente saiu melhor do que ele entrou. Um exemplo do crescimento pós-traumático. Ouvir muita opinião dos outros pode ser um problema também? É que tem gente que eu conheço que não toma atitude. Não, pois é, assim, ouvir sim, depender delas, de novo, é mais uma vez os extremos. Não é nem certo, não ouvir nunca a opinião de ninguém e nem só viver às custas da opinião dos outros. Eu posso e devo ouvir o que as pessoas têm para dizer. A questão é, o que eu vou fazer? E no fundo, independente da opinião dos outros, a escolha sempre é minha, porque a vida é minha. Na realidade, até se eu escolher não fazer nada, já é uma escolha. Então, assim, não tem jeito. A liberdade de escolha é uma coisa intransferível. Mesmo se eu transfiro para alguém,
No fundo, foi uma escolha minha transferir. Então não tem jeito. Nós somos condenados a ser livres. Então nós somos livres. Temos que fazer escolhas. O importante, eu acho, ouvir, né, com bom senso as coisas e tomar as nossas decisões. E ao tomar decisões, vai ter preço. Isso é uma outra coisa importante. Ninguém quer pagar o custo de nada. Não tem jeito. Eu sempre, na vida, tenho que fazer escolhas. As escolhas, quando eu escolho algo, eu deixo de escolher a outra coisa. Não adianta ter tudo ao mesmo tempo. Eu faço escolhas na minha vida, as escolhas têm preço, eu pago este preço e sigo em frente. E, por exemplo, tem pessoas que dão desculpa pra tudo e todos os problemas delas têm desculpas. Sabe, isso aí você já deve ter visto 1 milhão. Quer dizer, a gente tem amigos que, né, Pete, tudo é uma desculpa pra fazer alguma coisa. Essas pessoas têm problema no geral também, professor? Isso é um traço de personalidade que nós chamamos, né? Ele tem o chamado locus de controle. O local de controle ele bota como externo, ou seja, ele não percebe que ele tem as rédeas da vida dele. Ele acha que tudo depende dos outros. A culpa é da como a minha mãe me criou, ou a genética que eu herdei do meu pai, ou é a minha escola, ou o meu patrão, ou o presidente, ou Donald Trump, ou sei lá o que, né? Sempre tem uma culpa pra alguma coisa. Isso, no curto prazo, pode ser bom. Eu me alivio. Só que é péssimo, eu não consigo sair dessa situação. O que é importante é saber, sim, qual é a minha responsabilidade na minha vida, assumir as rédeas da minha vida. É claro que eu não sou onipotente, que eu posso tudo dar na minha telha, mas saber que eu tenho que assumir as rédeas da minha vida. Eu gosto muito de uma metáfora de um pesquisador que diz o seguinte: nós somos como se fosse um barco à vela. Então, eu não sou nem um barco a motor, que eu boto o motor e vou exatamente onde eu quero certinho, e nem também sou aquele que o vento me leva onde eu quiser. Eu sou um barco à vela. E se eu sou um bom velejador, eu consigo ajustar a vela à corrente, ao vento que tá, pra chegar no destino que eu quero. É o ideal. Exatamente. Quer dizer, até vento contra, né? Tem vento contra. E você consegue até, no caso, às vezes é hora de recolher a vela, botar a âncora, esperar o vento passar e melhorar e fazer. Então, ou seja, eu acho que a ideia do barco à vela é o ideal. Nem aquele que eu tenho controle total absoluto e nem aquele que eu tô ao sabor das ventos e das ondas. Mas tudo que você tá falando é muito legal, professor. Mas e daí? Quando é que eu sei que eu tenho problema? Quando eu consigo identificar que eu preciso de ajuda? Eu acho que essa é uma das perguntas mais complexas, né? Muito bom. Bom, em termos de ajuda, temos vários níveis de ajuda. Podemos ter a ajuda de outras pessoas também. Muitas vezes a gente... É muito comum também, eu vejo muito isso hoje em dia no consultório, por exemplo, pessoas que foram pessoas muito ativas, muito determinadas, que fazem tudo, ajudam todo mundo, mas nunca conseguem admitir que precisam de ajuda. Quando estão realmente frágeis, não conseguem aceitar que nós somos seres humanos. A gente precisa de momentos de precisar de ajuda dos outros. Então, precisar de ajuda é o seguinte: estou passando por alguma dificuldade, é mais natural do que eu busque também compartilhar com pessoas que eu amo, pessoas que eu confie, minha esposa, filhos, pais, amigos, o líder religioso, seja quem for, né? Buscar um familiar, alguma coisa, buscar uma leitura, uma religião, uma filosofia que me auxilie, tudo isso, buscar atividade física, tudo isso é importante. Agora, apesar de tudo isso, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas continuo cada vez mais desanimado, sem perspectiva, ansioso, sofrendo, não consigo controlar o uso de álcool, drogas ou qualquer outro comportamento. Isso vai durando cada vez mais, gerando sofrimento, impactando a minha capacidade de realizar coisas. E eu perco a capacidade de escolher se eu faço ou não faço essas coisas. Isso vai durando semanas ou meses, é sinal que eu preciso de ajuda profissional, provavelmente. E como que o doutor analisa caráter? Caráter relacionado a desvios de personalidade. Às vezes a gente vê usuário, né, de substâncias químicas, enfim. A gente não sabe se a gente fala que ele não tem caráter ou se foi a substância que acabou tirando isso dele. A pessoa vai se tornando um tanto dissimulada. Que pergunta, hein? Profunda. Tem que acompanhar o nível do meu convidado. O caráter, tecnicamente, caráter é um traço, é uma parte da personalidade que é como eu enxergo, como eu vejo o mundo, as pessoas e a mim mesmo. Isso vem de pequenininho, doutor? Isso a gente vai aprendendo a como eu vou construindo um modo de ver o mundo, a mim mesmo, as pessoas. Por exemplo, o mundo é necessariamente hostil, o mundo na realidade é amigável, o mundo pode ser as duas coisas, ou então eu sou fraco, ninguém vai gostar de mim, eu preciso agradar todo mundo, ou não, eu consigo fazer as coisas. Bom, eu vou aprendendo modos de lidar com as coisas, né? Isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Só que esse modo de ver as coisas, felizmente, pode ser modificado com o tempo, não precisa de ser eternamente estanque. Agora, sobre essa questão que você quer dizer caráter, mais no sentido de ser perverso, né? De fazer maldade, etc. Exato.
isso é do ser humano, né? Assim, tem pessoas que têm mais ou menos essas tendências, né? Algumas vezes essa tendência acontece mais em situações mais extremas, né? E outras pessoas fazem isso no dia a dia, com o brinquedo do psicopata, né? Aquela pessoa que em qualquer momento está sempre querendo levar vantagem o tempo todo sobre o outro e não se incomoda com isso. A explicação disso é bastante complexa, mas felizmente também isso, com o esforço da pessoa e do controle ambiente, pode ser que haja melhoras também. Professor, eu conheço pessoas que morreram com seus traumas e seus medos e carregaram esses traumas e medos e decepções durante 40, 50, 60 anos. Por que essas pessoas não conseguem se livrar dessas coisas? Porque elas não procuram, elas não buscam, elas não tentam? Então, não há uma resposta única, né? Uma delas, como eu já falei, é a questão mesmo do autopreconceito, né? Eu tenho um problema, às vezes eu acho que eu sou assim mesmo, não tem jeito, ou se eu buscar ajuda, eu vou ser um fraco. Então a pessoa não busca ajuda. E é uma pena, né? Eu, como psiquiatra, vejo isso. As pessoas, muitas vezes, sofrendo coisas perfeitamente evitáveis, né? Assim, sofrendo muito, a vida devastada por uma coisa perfeitamente evitável, tratamento medicamentoso, psicoterápico, etc., realmente poderia fazer toda a diferença dessa pessoa. Então, essa é uma questão. Existe também a postura, a escolha que a pessoa faz também, o mecanismo que a pessoa escolhe, né? A pessoa, às vezes, sempre escolhe, às vezes ela não escolheu assumir as rédeas também, como eu falei, da própria existência, né? Tem essa questão, a questão de apoio social. Então há várias explicações possíveis sobre isso, mas a mensagem de esperança que eu queria dar é o seguinte: nunca é tarde para poder começar essa mudança, nunca é tarde. Eu tenho pacientes com 70, 80 anos que começaram o tratamento, que começaram psicoterapia com 75 anos e estão muito melhores, né? Então, ou seja, isso é plenamente possível. É claro, quanto antes começar, melhor. Claro, vamos ser realistas, quanto antes começar, melhor. Mas eu costumo dizer muito, você falou a questão de sentir quando um paciente chega, por exemplo, a gente vê, de modo geral, você vê logo de cara se o paciente vai melhorar ou não. Em grande parte tem a ver com aquele paciente que quer realmente melhorar. Ele aceita as dificuldades que ele tem, consegue enxergar as dificuldades, aceita o feedback, aceita ponderações que às vezes são dolorosas, mas necessárias para o crescimento dele e realmente quer sair daquela situação, não se acomodou. Este é o perfil ideal de quem realmente vai melhorar. E por que a depressão vem sendo o mal do século ultimamente? Então, um dos motivos, na realidade, é porque outros problemas deixaram de ser problemas. As pessoas morriam de tuberculose com 20 anos de idade, né? As pessoas morriam todo mundo morria de infarto com 40 anos. Hoje em dia, com o trend da hipertensão, das infecções, esses problemas realmente diminuíram muito. Então começam a surgir outros problemas, ou não surgiu, começa a chamar a atenção outros problemas. Agora, em relação à questão da depressão mesmo, há vários fatores, né? Um deles parece realmente também ter a ver com a falta de sentido existencial, muitas vezes também, né? Isolamento social, as pessoas cada vez mais muito fechadas, né? Todo mundo tem milhares de amigos no Facebook, mas nenhum amigo precisa sentar e conversar e realmente poder se abrir, né? O vazio existencial, como eu falei, a pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? Não adianta só querer ter mais dinheiro e mais fama, isso é legal num certo momento, mas aquilo não sustenta, não gera uma plenitude existencial, e aí cedo ou tarde começa a vir esse vazio, muitas vezes a depressão. Então tem uma série de fatores aí que podem explicar o porquê a depressão é cada vez mais importante. Tá, faz o seguinte, você não fique deprimido porque a gente tem um intervalinho, pode ser? Mais um bloco, Você vai sentir um vazio existencial de uns 4 minutinhos, Mas né? passa rápido. Mas passa rápido e a gente já volta. Você sabe que esse problema tem solução, a gente já volta. Vai. Aqui é Jorge Darós, cidadão criciumense, e o programa do Avesso eu recomendo porque ele sozinho já é uma bela história. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, segundou por aqui. Boa tarde, parabéns pelo programa, excelente entrevista também. Detesto gente que reclama o tempo todo. Deveriam se enfiar num buraco e não sair mais. Ô, gente chata, diz o Armando Valcanai. Hoje a gente recebe o doutor, médico, psiquiatra e mais um monte de coisa, Alexander Moreira de Almeida. Professor, estamos falando aqui sobre perdão, né? Qual a relação do perdão com a saúde física e mental da pessoa?
As pessoas têm vergonha de pedir perdão, têm orgulho, não têm humildade? É interessante, muitas vezes, né, a gente não percebe, né, muitas vezes que no perdão nós somos o maior beneficiado, né? Quando eu perdoo, né? Eu tiro aquele lixo moral de dentro de mim, aquilo que fica, né, me corroendo por dentro, muitas vezes, né? E hoje em dia há uma quantidade grande de estudos a esse respeito. Inclusive saiu um editorial nas melhores revistas de saúde pública dos Estados Unidos, dizendo que o perdão é uma questão de saúde pública. Um professor de Harvard escrevendo sobre isso, questão de saúde pública, e mostrando o impacto que isso tem, a capacidade de começarmos a perdoar, né? Perdoar, claro, não quer dizer que não existe o problema, fingir que não aconteceu nada, né? Mas perceber muitas vezes também, humanizar o agressor também, tem isso, né? Às vezes a gente não percebe que o agressor, ele não é só aquele perverso que fez a agressão, ele é um ser humano que tem lados positivos e negativos. O quanto nós precisamos de perdão muitas vezes também nos ajuda muitas vezes a perdoar o outro. E além disso também, mesmo que o outro na realidade até não se arrependa, mas ao eu perdoar, eu me livro daquilo, né? Quer dizer, aquela foi uma experiência traumática, muitas vezes difícil, mas eu me desprendo daquela experiência e consigo seguir em frente, ao invés de ficar preso naquela questão de rancor e ficar remoendo aquela situação, né? E até que ponto a religião, ela atrapalha, ela ajuda em todo esse ciclo? Então, eu acho que um dado bastante importante, né, em termos da religiosidade e saúde, de um modo geral, a religiosidade, ela é construtiva, ela é positiva. Na imensa maioria das vezes, os estudos mostram, ela está associada de modo positivo. Mas há usos negativos da religiosidade. Vou dar alguns exemplos, tá? De uso positivo e negativo. Um uso positivo da religiosidade. Frente a um problema qualquer, eu penso assim, bom, se está acontecendo algo, e se Deus é bom, esse algo que está acontecendo tem uma razão de ser para o meu aprendizado. Deus dá o frio conforme o cobertor e eu vou fazer tudo o que eu posso, o resto eu entrego na mão de Deus. Esse é um exemplo de uso positivo da religião. Uso negativo da religião. Frente a um problema, eu começo a pensar, Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus está me abandonando. Ou então, eu rezo para Deus resolver o problema, mas cruzo meu braço e não faço nada. Então, esses são alguns exemplos de uso negativo da religião. Ou então, por exemplo, a enxergar um Deus meramente um Deus julgador e ameaçador, e não um Deus benevolente, acolhedor, que nos ampara nossas fraquezas para nosso crescimento. Então, ou seja, há vários modos, e o uso negativo da religiosidade está associado, nós sabemos, até com maior mortalidade, pessoas morrem mais, têm mais depressão, pior qualidade de vida, e o uso positivo da religiosidade está associado com o inverso, com melhor qualidade de vida, menos depressão, maior felicidade, etc. Mas isso sem o extremismo que você falou anteriormente, né, professor? Sem os lados extremos da religião ou do ateísmo. Eu tenho que andar no caminho meio do centro ali, é isso ou não? O problema não é muito ou pouca religião, pode ter muita religião. O problema é como que você usa essa religião, tá? Inclusive, na realidade, os maiores níveis de envolvimento religioso estão associados com maiores benefícios. A questão é como você usa a sua religiosidade. Como eu falei, se é uma religiosidade excludente, em que você diminui o seu convívio social com quem pensa diferente, e se é uma religiosidade que enfatiza o aspecto simplesmente de culpa, da parte negativa e destrutiva. Isso sim é que é o problema. O extremismo, o dogmático, entra nesse bolo aí ou não? Aquele cara que chega a se tornar extremista. Depende do que você está chamando. O que você chama de extremismo dogmático? Vamos botar um cara que você falou, por exemplo, da exclusão social. A partir do momento que eu deixo de lado quem pensa diferente de mim. Isso é o perigo. Esse é o perigo, mas se você for parar para pensar, por exemplo, a boa parte das religiões, no nosso caso, né, a principal região do Brasil, a região cristã, ela enfatiza, por exemplo, o convívio, a tolerância, né, aceitar as pessoas, ter misericórdia, ou seja, então isso intensificando é positivo. Agora, se você começa a ter uma visão, como eu falei, fechada só no seu grupo, de críticas contínuas aos outros, o problema muitas vezes, não só na religião, mas no mundo todo, quando eu estou mais preocupado em acertar o outro do que acertar a mim mesmo.
E a gente tá vendo uma época disso, né? A gente vê isso politicamente. Você que está tão preocupado se o outro usou a palavra politicamente correta, se não usou, se ele fez isso, se ele não fez, se ele é isso ou é aquilo, e menos preocupado com a nossa própria transformação. Acho que esse... E porque isso é muito fácil também, né? Porque eu me eximo do meu trabalho de melhoria interna para poder me colocar como policiador se o outro é racista, homofóbico, se é isso, ou se ele é religioso ou não é. Eu deixo de cuidar de mim mesmo, da minha melhoria, que é o que dá mais trabalho, na realidade, é o mais difícil e doloroso, e me coloco como superior ao ficar patrulhando os demais. Esse acho que é o principal problema. Quando eu aponto muito no outro, eu revelo traços do meu próprio caráter. Aquilo que eu não gosto muito no outro, tem um pouco disso? Nem sempre, mas muitas vezes sim, né? Muitas vezes, né? É o que se chama de projeção, né? Você vê no outro, muitas vezes, o que incomoda na gente, a gente não aceita, muitas vezes, né? Então, frequentemente, essas atitudes muito desse tipo, meio policialescas em todos os níveis, muitas vezes escondem, muitas vezes, conflitos internos muito graves que eu não consigo lidar e eu projeto fora e fico combatendo aquilo lá fora e não trabalho o meu interior, né? Professor, tá chegando no final. O que você vai falar hoje à noite, efetivamente? O que o pessoal vai poder ouvir um pouco de tudo? Nós já ganhamos uma aula de graça no programa do Avesso. Então, o que nós vamos falar, basicamente, primeiro apresentar as últimas pesquisas do Brasil e do mundo sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. Tá certo? E tem dados muito interessantes. Só para dar uma palhinha aqui, um exemplo de uma pesquisa, um grupo da Universidade de Harvard seguiu 89 mil pessoas por 14 anos. Vocês imaginam o que é um estudo seguir 89 mil pessoas por 14 anos? Isso eu gosto, porque com aqueles estudos seguiu 10 pessoas Não, estudo de gente grande, né? Tá, vai. Estudo de gente grande. E eram enfermeiras, 89 mil enfermeiras por 14 anos. E investigaram a morte por suicídio nessas enfermeiras, tá certo? E investigaram também no começo do estudo qual a frequência a um grupo religioso que elas tinham. E eles encontraram que as enfermeiras que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, elas morreram 7 vezes menos de suicídio ao longo dos 14 anos. 7 vezes menos. A gente não conhece nenhum fator protetor tão importante, tão grande, em termos de tamanho de efeito, né? 7 vezes menos. E essas enfermeiras também, que frequentavam mais, elas também tinham menos depressão, menos problema com álcool e melhor reintegração social. Né? Então, só para dar um exemplo de um estudo de altíssima qualidade, publicado na revista Associação Médica Americana, recentemente, mostrando um exemplo do tamanho do impacto disso e aí nós vamos discutir sobre essas pesquisas, como fazer e como isso impacta também na prática clínica, o profissional, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, como que a gente pode lidar com essa informação no dia a dia. Tá, de tudo que nós conversamos, o que eu posso fazer, eu, ouvinte, para ter uma saúde mental um pouquinho melhor? Dicas simples, professor, assim, coisas do cotidiano. Ok. O que eu posso... Ok, dicas simples, vamos lá. Coisa simples. Então vamos lá. Complica, vai. Isso, dica simples. Primeiro, a vida é equilíbrio. Eu costumo dizer que a vida é uma maratona de 42 km, não 100 metros rasos. Então tem que ter um ritmo que consiga manter no longo prazo. E esse ritmo de longo prazo tem que ser cuidar do biopsico-sócio-espiritual. O que é isso? Eu tenho que ter um tempo para a minha atividade física. De preferência aquela que eu goste. Não adianta fazer atividade física que me acho horrível. Fazer alguma coisa que eu goste. Eu tenho que ter um tempo para descansar, conviver com a minha família, relaxar um pouquinho. Eu vou ter meu tempo de trabalho. E cada momento me preocupar com isso. Na hora do trabalho, foco no trabalho. Na hora que eu estou cuidando dos meus filhos ou no meu lazer, eu cuido do meu lazer. Outra coisa importante, o sono. Um período de sono regular, importante. Não ficar no celular até de madrugada mexendo naquilo ali e tudo mais e tal. Outra coisa prática também bastante importante, né? Buscar sempre ter um tempinho para algumas atividades que você sinta prazer, que você se sinta bem, principalmente que dê sentido na sua vida. Pensar muito nisso, assim, famoso, o que eu estou fazendo aqui? Como eu posso usar os meus talentos, qualquer que seja, os meus talentos, aquilo que eu sou bom de alguma forma, de modo construtivo, para mim e para as outras pessoas. Isso faz muito sentido.
A outra também é para a busca da sua espiritualidade. Reativar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, do jeito que você entende, como aquilo pode ser construtivo para você. Acho que aí vão algumas dicas importantes. Se apesar de tudo isso, as coisas estão difíceis, não está conseguindo avançar, não tenha vergonha. Busque ajuda, busque tratamento e você vai ser ajudado a se reerguer e sair melhor do que entrou. Alexandre, teve um que tu não falou. Eu tenho aqui uma listinha com os hábitos da felicidade, com alguns melhoramentos, muitos tu citou. Acorde cedo, receba o sol, coma saudável, siga seus sonhos, faça sua meditação diária, crie hábitos saudáveis, se presenteie, tire tempo para sua família, sorria, tenha fé em você, não acredite em ninguém, se intitule Deus, dar, receber e agradecer, trabalhe no que você ama e no que faz, celebre suas vitórias e tem a última que diz, mande alguns para PQP de vez em quando. Aí, ó, esse é bom. Pode ser, Alexandre? É saudável isso? Posso mandar? É saudável você ver aquilo que realmente é útil para você, né? Assim, se algumas pessoas ou algumas visões estão sempre te atrapalhando e você não está conseguindo integrar aquilo de modo construtivo, saber fazer a sua escolha... Isso é uma coisa importante. Fazer a sua escolha não significa brigar com os outros. Você pode ser firme, chamamos isso de assertividade. Eu vou ser firme no que eu quero, firme nas minhas escolhas, nas minhas posições. Só que para isso, não preciso agredir os outros. De novo, evitar os extremos. Tanto a passividade, que é querer agradar todo mundo o tempo todo, e a agressividade, que é sair xingando e dando canelada em todo mundo. Eu posso ser assertivo. Eu ouço as pessoas, pondero e tomo a minha escolha, faço as minhas opções e sigo nelas. Jota Del Fabro tá na linha com informação. Jota, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Piti. Nós buscando ainda mais informações sobre esta saída de pista que ocorreu agora no final desta manhã na BR-101 no sentido sul-norte. A Polícia Rodoviária Federal apenas liberou a placa deste Versa QHJ 6972 aqui da cidade de Criciúma. 4 ocupantes desse carro foram socorridos e encaminhados para o Hospital São Donato, apenas com lesões leves. Foi um grande susto que ocorreu e entre essas vítimas aí está uma criança com apenas 8 anos de idade. O carro vai ser retirado agora no início desta tarde. Este tombamento, esse capotamento que ocorreu aqui na BR-101, nessa região de Içara, com um Versa, placas aqui da cidade de Criciúma, 4 ocupantes, entre eles uma criança, todos já socorridos. Estava todo mundo falando na hora do socorro prestado e já estão no Hospital São Donato, aqui na cidade de Criciúma. Abraço, boa tarde. Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, realmente foi muito agradável trocar ideias aqui com vocês e com os nossos ouvintes. É isso, fechou? Acabou, mano. Vamos ser objetos de estudo aí, você. Lelé da Cuca, vamos passear. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do